No vídeo de hoje, vamos tentar responder a seguinte pergunta. Já que eu me propus a seguir a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe, o Deus cristão, como fica essa relação entre a minha vontade e a vontade do Altíssimo? Qual vontade tem mais valor? É evidente que, ao olharmos para o Pai Nosso, nós vamos perceber que o Pai Nosso não é somente uma oração. O Pai Nosso também é um padrão de oração. Qualquer oração que façamos para que ela seja legítima, frutuosa, piedosa, precisamos seguir o padrão que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. E dentro deste padrão, temos a seguinte frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos pedindo ao Pai que a vontade dele seja feita em todo lugar, na terra e no céu. Através do Pai Nosso, a gente já percebe: eu preciso me conectar com a vontade de Deus. Eu preciso viver a vontade de Deus na minha vida. Mas logo no capítulo seguinte, Mateus 7, nós temos: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Fica uma dúvida: se eu devo pedir na oração, e se o meu pedido se contrapor à vontade de Deus? O que eu devo fazer? Uma coisa tem que ficar bem clara: toda oração que eu faço deve ser concretizada na minha vida. Tudo que eu falo na oração, se Deus é meu Pai, eu devo viver essa realidade. Se eu preciso, como padrão de oração cristã, conformar a minha vontade com a vontade de Deus, e é isso que diz o Pai Nosso, eu devo concretizar esta ação na minha vida presente, na minha vida mortal. Se eu não fizer isso, se nós não fizermos isso, nós seremos hipócritas, espiritualmente falando. Isso é completamente condenado por Jesus Cristo. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andas os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu preciso concretizar na minha vida aquilo que eu rezo. Portanto, a minha vontade tem que se conformar com a vontade de Deus. Os meus pedidos, portanto, devem estar de acordo com a vontade do Altíssimo. Devem ser pedidos nobres, devem ser pedidos cristãos. E, além disso, devem estar de acordo com a vontade de Deus, porque em muitas ocasiões nós pediremos coisas nobres, boas, e elas não estarão de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus nos pede: persevere, continue pedindo, bata a porta e ela será aberta, busque e você achará. Mas é evidente que esta perseverança, usando da harmonia bíblica, porque nós não podemos pegar uma passagem
e contrapô-la com outra passagem, temos que ver coerência entre as duas. E nós temos duas passagens que parecem conflitantes. Preciso fazer a vontade de Deus, mas posso pedir, perseverar, pedir o que eu quiser. Pode ser essa a interpretação mais comum. O que eu posso interpretar de forma mais coerente usando essas duas passagens? Eu preciso perseverar, seguindo a vontade de Deus e aprender com esta busca, aprender com esta insistência a conformar a minha vontade com a vontade do Eterno. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras estão lotadas desta verdade. Não existe aqui uma interpretação forçada. O Pai Nosso já seria o suficiente. Mas existem outras passagens. Abraão, quando vai subir o monte para sacrificar seu filho Isaque, por ordem de Deus, ele com certeza está procurando conformar a sua vontade com a vontade de Deus. E nós vimos que se tratava exatamente de um teste sobre vontade. Deus não queria o sacrifício do filho de Abraão, não queria o sacrifício de Isaque, tanto que não houve este sacrifício. Foi sacrificado em seu lugar um cordeiro. Deus queria ver se com este pedido Abraão se submetia à vontade divina. Em Provérbios 23, do 25 ao 28, que teu pai se alegre por tua causa, que viva na alegria aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração, que teus olhos observem meus caminhos, pois a meretriz é uma fossa profunda e a entranha um poço estreito. Como um salteador ele fica de emboscada, e entre os homens multiplica os infiéis. Quando Deus, nestes versos sagrados, nos pede o nosso coração, nos pede que observemos os seus caminhos, ele está nos pedindo a nossa vontade. Isto é evidente. A nossa salvação tem total ligação com essa verdade cristã. Em João 3,16, temos o resumo do projeto de salvação de Deus Pai, de Deus, para os homens. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai enviar o seu próprio Filho para a terra e sacrificá-lo pela salvação dos homens. O que Jesus faz? O que Deus Filho faz diante desta vontade? Está lá em João 6,38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Messias, o próprio Deus, nos dá este exemplo salutar, este exemplo essencial para buscarmos a nossa salvação, conformarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma passagem polêmica para alguns sofistas, para falsos profetas, que querem denegrir a imagem da plena da graça desde sempre, desde sua criação, e para todo sempre, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui em João 6,38, que quem faz a vontade de Deus é seu parente, é seu irmão, sua irmã e sua mãe, este ensinamento preciosíssimo é justamente cumprido à risca por Nossa Senhora, que é um grandiosíssimo exemplo para nós, enquanto caminhantes rumo à salvação eterna. Está lá em Lucas 1,38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
e o anjo afastou-se dela. Maria está seguindo exatamente o que Jesus nos diz. E em outra passagem, nas bodas de Caná, em João 2, Maria está nos dizendo: sigam a vontade de Deus. Quando ela declara: fazei o que ele vos disser, fazei o que Jesus vos disser. Pedro, o primeiro Papa, quando ouviu Jesus dizer que daria sua vida, que seria perseguido, que sofreria, o primeiro Papa, sim, Papa, mas ser humano, se deixou levar pela sua vontade e disse que iria proteger Jesus Cristo, que esta missão que o Pai deu para Jesus não iria acontecer. Jesus acabou de nos dizer em João 6,38, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Naquele momento, Pedro não estava seguindo a vontade de Deus, mas a sua própria vontade, com certeza, a vontade do maligno. Era um ser humano, estava sendo lapidado. Neste momento, Jesus nos diz, mais uma vez, com estas palavras: eu vim fazer a vontade de Deus. Vocês, meus discípulos, devem fazer o mesmo. O próprio Paulo, o apóstolo dos pagãos, em várias passagens de suas cartas fala sobre isso. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo que quem vive é Cristo na vida dele. A vontade dele está completamente submetida à vontade de Cristo, à vontade de Deus. Estamos falando de Deus Filho. Por isso, Jesus vai nos dizer: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vier prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Jesus aqui, nesta passagem que nos retrata fielmente a teologia da cruz, a verdadeira teologia que o cristão deve seguir na sua caminhada em busca da santidade. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser usar a sua vontade e renegar a vontade de Deus na sua vida, vai se perder. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, vai recobrá-la, vai recuperá-la. Aquele que tiver seguido a minha vontade no lugar da sua própria, irá salvar a sua vida. Que servirá o homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? O que adianta, durante toda a sua vida, o homem seguir a sua própria vontade e perdê-la para sempre? Segue a sua vontade aqui na terra, não segue a vontade de Deus e se perde para sempre. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Diante de todas essas palavras, diante de tudo isso que acabamos de ouvir, diante desses exemplos, desses personagens bíblicos, do Antigo ao Novo Testamento, eu poderia aqui falar de outros exemplos, como dos primeiros pais,
Adão e Eva só precisavam seguir a vontade de Deus, não comer do fruto proibido. Estamos falando de uma linguagem figurada, mas, em linhas gerais, a essência deste ponto nos fala: os primeiros pais só precisavam seguir a vontade de Deus para permanecerem no paraíso. E eles não fizeram isso. Diante de tudo isso que nós acabamos de ver, podemos concluir com todas as letras que seguir a nossa própria vontade é, na verdade, uma idolatria de si mesmo. Não é idolatrar um falso Deus. Não é seguir a adivinhação, que é um falso Deus. Não é seguir os espíritos, que é um falso Deus. Os astros, não é seguir a superstição. Tudo isso é idolatria. Mas temos a idolatria de si mesma, que é exatamente quando não nos dobramos à vontade de Deus e seguimos exclusivamente a nossa própria. Todas essas passagens nos afirmam categoricamente que aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. É exatamente isso que Jesus Cristo está nos ensinando hoje. Quem quiser ser santo deve seguir a vontade de Deus. Mas aí podemos nos perguntar: que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós sabemos que precisamos seguir os 10 mandamentos, que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que precisamos seguir a doutrina de Jesus Cristo em cada opção de nossas vidas concretas. Mas a vontade de Deus, que é soberana, deve ser soberana em nossas vidas, é muito clara. Está estampada também nas Sagradas Escrituras. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabendo disso, devemos ter confiança na providência divina. Todos os pecados e a amargura desta vida presente só acontecem porque você, meu irmão, porque nós nos afastamos da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Meus irmãos, que possamos refletir sobre tudo isso que meditamos neste vídeo. Que possamos pedir a Deus a força necessária para seguirmos a sua vontade, não a nossa. Sabendo que para isso precisamos fazer o sacrifício da nossa vontade. Não adianta somente pedir ajuda, mas realmente enfrentar esta situação, este desafio de frente, sacrificando a nossa vontade, renunciando a nossa vida. Quem faz a vontade do Pai Celestial entrará em seu reino. Devemos nos perguntar: estou preparado para ser cristão? Que é exatamente isso que é ser cristão. Que eu não seja cristão, que nós não sejamos cristãos apenas com os lábios, mas que realizemos em nossas vidas a verdadeira e mais essencial obra cristã. Renunciarmos às nossas vontades e fazermos a vontade do Altíssimo. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre a caminhada de cada um de vocês nessa missão da renúncia da própria vontade e na busca da conformidade com a vontade de Deus, a ponto desta conformidade ser uma unidade. Porque o próprio Jesus nos ensina: eu e o Pai somos um. É óbvio que Jesus está nos falando da Santíssima Trindade.
mas está nos mostrando também que devemos fazer com que a nossa vontade e a vontade de Deus seja uma só para a nossa salvação. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.